seja bem-vindo ao nosso canal de língua portuguesa. Eu sou o professor Valcir e hoje nós vamos ver na prática algumas questões com os diferentes tipos de sujeito. Outro dia nós fizemos a apresentação dos diferentes tipos de sujeito e hoje vamos ver na prática. Então, esse vídeo está voltado especialmente para alunos do 7º ano, mas também aí depende muito das escolas em que cada um estuda, 6º ano, 8º ano, né? Inclusive 9º ano, fazer uma revisão, ou se você já passou o ensino médio, já concluiu seus estudos, mas quer retomar o assunto e talvez até se preparar para alguma prova, tem aqui a oportunidade de ver a classificação dos sujeitos em orações simples. Mais adiante nós vamos ver o assunto também em períodos compostos, juntamente com o predicado, ok? Bom, eu sugiro que você pause o vídeo, tente resolver primeiramente as questões e depois acompanhe toda a explicação, a resolução de cada item, de cada questão, ok? Bom, nós temos aqui os 5 tipos de sujeito: simples, composto, oculto ou desinencial, indeterminado e também o sujeito inexistente, ou também conhecido como oração sem sujeito. Primeira questão. O pai do meu amigo comprou outra casa. Eu sempre sugiro que você comece pelo verbo, localize o verbo. Onde nós temos o verbo aqui nesta primeira oração? Tá? Comprou, aqui está o verbo. Então, à esquerda do verbo, normalmente, à esquerda do verbo eu tenho o sujeito. Quem comprou? O pai do meu amigo. Então, aqui eu tenho todo o sujeito. Agora eu preciso ver qual a palavra principal desse sujeito. Veja, eu tenho aqui 2 substantivos. Se eu tenho 2 substantivos, amigo, aqui neste caso é um substantivo, o amigo, tá? E pai também é substantivo. Às vezes, eu tenho 2 substantivos e, consequentemente, eu tenho um sujeito composto. Não é o caso aqui, porque nós temos um substantivo que prevalece sobre o outro. Pai é o substantivo mais importante. O substantivo pai não pode ficar fora nesta situação. Eu não posso simplesmente dizer o do meu amigo. Aí ficaria incompleta a frase. Então, o pai comprou outra casa. Bom, a frase teria sentido. Do meu amigo está aqui dizendo qual é o pai, quem é este pai, certo? Então, aqui nós temos o núcleo, portanto eu tenho aqui um sujeito simples. Vou apenas colocar aqui as iniciais, né, para você poder acompanhar e se situar no assunto aqui, tá? Na letra B, leituras e caminhadas são o meu passatempo preferido. Onde está o verbo? Aqui nós temos o verbo são, tá? Então, à esquerda, o que é o meu tempo? Ou qual é meu tempo, meu passatempo preferido? Leituras e caminhadas. Vejam, eu tenho novamente 2 substantivos que agora se encontram no mesmo nível, certo? Numa mesma dimensão. Eles significam, têm o mesmo significado, ok? Diferente do anterior. Então agora eu tenho 2 núcleos. Isto vai caracterizar um sujeito composto, tá? Então eu vou colocar aqui as iniciais, sujeito composto. E vamos aqui destacar os 2 núcleos que caracterizam este sujeito. Na letra C, levantamos cedo todos os dias. A oração aqui, o período simples, já começa por um verbo. Levantamos. Quem levanta cedo? Nós. Eu estou junto. Eu que estou fazendo a afirmação, faço parte desse sujeito. Mas ele não aparece escrito. Como ele não aparece escrito, ele está subentendido, ou, em outras palavras, ele está oculto aqui no verbo.
Então o sujeito seria nós. Como ele não aparece escrito, ele será classificado como sujeito oculto. Ou também denominado por alguns gramáticos como sujeito desinêncial. Por quê? Nós vemos pela desinência do verbo, aqui vejam, a desinência verbal é mos, todo verbo terminado em mos indica a primeira pessoa do plural, por isso chamado desinencial também. Ok? Bom, na letra D, choveu pouco neste mês. O verbo está novamente no começo do período simples, chover. Mas qual é o sujeito? Neste caso, quando eu tenho um verbo que expressa um fenômeno na natureza, eu tenho o chamado sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Tá? Então vamos colocar aqui sujeito inexistente. Vejam, sempre quando nós temos um verbo que expressa fenômeno natural, chover, relampejar, ventar, nevar, né? Todas essas situações apresentam casos de sujeito inexistente. Na letra E, capturaram o fugitivo. O verbo está aqui na terceira pessoa do plural. Quem capturou? Não se sabe. Vejam, quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural, esta é uma característica que indica um sujeito indeterminado. Não se sabe aqui. É diferente comparado com a letra C, quando o verbo começa na primeira pessoa do plural. Aqui eu estou junto, eu faço parte. Então é o sujeito oculto. Agora, na terceira pessoa do plural, eu não sei quem capturou. Então aqui nós temos o chamado sujeito indeterminado. Vou colocar aqui indeterminado, certo? Na letra F, naquela festa, chegaram atrasados alguns convidados. Onde está o verbo? O verbo está aqui. Chegaram. Tá? O que eu tenho à esquerda? À esquerda eu tenho naquela festa. Mas naquela festa não vai ser sujeito. Naquela festa nós já vimos, estudamos, quem já estudou lembra, né? Isso aqui é uma locução adverbial, de tempo. Quando? Naquela festa. Tá? Então, não se trata de sujeito. O que eu tenho depois? Alguns convidados. Vejam aqui, quem chegou atrasado? Alguns convidados. Aqui eu tenho colocado o sujeito após o verbo. Então, ele não segue aquela ordem direta. Sujeito, verbo, predicado. Certo? Então, aqui, alguns convidados é o sujeito, neste caso. Tá? Qual é a palavra principal? Convidados. Então, aqui nós temos o núcleo. Tá? Alguns convidados chegaram atrasados. Esta seria a ordem direta. Naquela festa, alguns convidados chegaram atrasados. Ou eu poderia colocar também esta expressão, esta locução adverbial, lá no final do período e dizer: alguns convidados chegaram atrasados naquela festa. Neste caso, não teríamos vírgula dentro deste período simples. Tá bem? Então aqui nós temos sujeito simples, novamente. Tá? O núcleo é convidados. Na letra G, sábado à tarde havia muitas pessoas no centro da cidade. Veja, novamente começa aqui com locução adverbial de tempo. Sábado à tarde. Onde está o verbo? Aqui. O verbo é havia. Quando nós temos o verbo haver no sentido de ter, ele novamente passa a ideia aqui de sujeito inexistente. É como o caso do verbo que passa a ideia de fenômeno natural. E aqui no verbo haver nós vamos ter um sujeito inexistente. Então, não há nada para ser marcado. Tá? Sujeito aqui inexistente. Por último, ainda não assisti a este filme.
Onde está o verbo? O verbo é assistir. Está aqui. Na primeira pessoa, eu ainda não assisti. Mas não está escrito eu. Como não está escrito, esse aqui é o chamado sujeito oculto novamente, né? Não assisti, também posso denominar como desinencial. O verbo termina aqui na primeira pessoa. Assistir, partir, abrir. Vejam, sempre o i está indicando aqui a característica, a desinência do verbo na primeira pessoa do singular. Tá bem? Bom, aqui tivemos uma primeira exposição agora bem prática dos tipos de sujeito num exercício. Nós ainda vamos ver aqui, neste mesmo vídeo, os tipos de predicado. Na segunda atividade de hoje, nós vamos classificar o predicado de algumas orações. Vejam, nós temos 3 tipos de predicado. Predicado verbal, que tem como núcleo o próprio verbo, que é um verbo de ação, um verbo significativo, ou uma locução verbal. Temos o predicado nominal, que vem com verbo de ligação, e o núcleo sempre será o nome. E ainda temos o predicado verbo nominal, que apresenta 2 núcleos. Ele vem com um verbo de ação e 2 núcleos, o próprio verbo e um nome, geralmente representado por um adjetivo. Bom, vamos ver aqui a primeira questão. O pôr do sol sempre é maravilhoso. Onde está o verbo aqui? O verbo é. Sabemos que o verbo é do verbo ser, conjugação do verbo ser. Eu sou, tu és, ele, ela é. Então, nós vamos ter aqui a presença de um verbo de ligação, portanto, predicado nominal. Predicado nominal tem como núcleo um nome e, como nós vimos antes, é geralmente um adjetivo que é este núcleo. Na letra B, minha mãe chegou cansada do trabalho. Veja, nós temos aqui, onde está o verbo? Chegar. Então, chegou é um verbo de ação. E na sequência nós temos uma qualidade. Minha mãe chegou e estava cansada. Então, nós temos aqui o chamado predicado verbo nominal. Nós temos subentendido aqui no meio o verbo de ligação estar. E tem 2 núcleos. O próprio verbo, chegou, e um adjetivo, cansada, também denominado predicativo do sujeito. Né? A mãe estava cansada. Então, predicativo do sujeito. 2 núcleos, predicado, verbo nominal. Na letra C, o tempo passa rapidamente. Onde está o verbo? Passa, verbo passar. Verbo passar é um verbo de ação, um verbo significativo aqui. Ele será o núcleo desse predicado. Portanto, nós vamos ter aqui um predicado verbal. Na letra D, Ana e Júlia estão fazendo bolo de chocolate. Onde está o verbo? Nós temos estar e fazer. Aqui nós temos a chamada locução verbal. Estão fazendo. Quando nós temos locução verbal, o predicado nós classificamos como verbal. O núcleo é a locução verbal. Portanto, aqui na letra D, predicado verbal. A recepcionista do hotel foi atenciosa. Verbo foi. Para quem não lembra, verbo foi é o passado do verbo ser. Terceira pessoa, esse aqui, pretérito perfeito. Né? Eu fui, tu foste, ele, ela foi. Tá? Como nós temos verbo de ligação, novamente, atenciosa é uma qualidade, um adjetivo, também denominado aqui predicativo do sujeito. Tá? O verbo de ligação faz isso, ele liga o sujeito a uma qualidade, então nós temos um predicado nominal.
e o núcleo deste predicado é atenciosa. Por último, os atletas voltaram eufóricos da competição sul-americana. Aqui nós temos o verbo voltar, um verbo de ação, e novamente nós temos na sequência deste verbo de ação uma qualidade que faz referência ao sujeito atletas. Então, também chamado predicativo do sujeito. Os atletas estavam eufóricos, os atletas voltaram e estavam eufóricos, certo? Então, dois núcleos, predicado, verbo nominal. Aqui nós temos um núcleo e aqui nós temos outro núcleo. Ok, gente? Esta foi uma primeira atividade realizada com os diferentes tipos de predicado. Mais adiante nós teremos outro vídeo com predicados também contextualizados, né? Às vezes, neste caso, é um pouco mais difícil para serem identificados e também classificados. Se você gostou do vídeo, deixe ali o seu like, né? Você pode compartilhar o vídeo. E importante, inscreva-se, acione o sininho e assim você sempre será avisado assim que um novo vídeo estiver disponível. Até uma próxima!